Locomotiva. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite, adorando a Deus nesse momento. Nós cremos que Jesus quer fazer grandes coisas nesse momento. Então eu te peço, nesse momento, que você feche os seus olhos. Se você puder ir na sua casa, de onde você estiver assistindo a gente, que você se conecte agora com o Senhor. Feche os seus olhos se você puder. Levante suas mãos. Eu quero te convidar nesse momento a você estar adorando a Jesus conosco. E Jesus, nós te adoramos, Pai, nós somos gratos pela Tua presença, gratos porque o Senhor é bom, gratos porque diante de qualquer circunstância nós podemos nos conectar contigo e nós podemos adorar o Seu nome. Nós somos totalmente gratos e totalmente Teus nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, falando ao nosso coração. Nós queremos mesmo adorar o Seu nome, engrandecer o Seu nome, porque o Senhor é digno, o Senhor é exaltado e o Senhor está acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Ei! Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo o que há em mim. Levanta um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Ei! Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 oh, cante mais alto, cante mais alto, na presença do inimigo, cante mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu cante vem mais alto, vamos lá. guerrear por mim. Cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto.
vou rugirá, das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia, levanta um aleluia, levanta um aleluia, levanta um aleluia. Eu levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Vamos lá, cante todo joelho. Todo joelho um dia se dobrará. Oh sim, todo joelho um dia se dobrará diante dos reis. Oh, diante dele, Jesus, de ti. Cordeiro me livrou de um reino
santidade está em ti, toda honra e glória estão em ti, Jesus, Jesus. Vamos lá, toda majestade está em ti, toda santidade está em ti, toda honra e glória estão em ti, Jesus, Jesus. Oh, com os anjos nós cantamos santo. Está em ti, toda honra está em ti, toda honra e glória estão em ti, Jesus, Jesus. Vamos lá, toda majestade está em ti, toda santidade está em ti, toda honra e glória estão em ti, Jesus, Jesus. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo. Oh, nós nos unimos aos santos, nós nos unimos aos anjos. E nós declaramos que toda santidade está em ti, Jesus. Toda majestade está naquele que venceu o mal, está naquele que dissipou toda a escuridão de nós, está no Rei dos Reis. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor dos senhores, o justo juiz. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus.
Deus, como é bom esse momento de adoração. E agora, no mesmo espírito, eu te convido, você que está aí em casa, a você fechar os seus olhos e a gente vai ter um momento de oração agora, pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo, na verdade, né? Nós vamos orar pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente, pelo nosso ministro da saúde, por todos os médicos que estão nesse exato momento gastando as suas vidas, doando o seu tempo, doando as suas vidas para cuidar das pessoas, os policiais, toda a galera que está cuidando disso no nosso país. Então eu te convido a levantar a sua voz aí onde você está. Se você está sozinho, se você está com a sua família, não importa onde você esteja, levante a sua mão, levante a sua voz, e nós vamos levantar um momento de intercessão agora pelo nosso país. Amém? Então eu te convido, levante a sua voz, não fique quieto, profetiza a vida sobre a nossa nação, profetiza a vida sobre aqueles que estão doentes agora nos hospitais. Amém? Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos esse tempo, Pai. Nós queremos nos colocar como intercessores nessa nação, Jesus. Nós queremos nos colocar como voz profética e boca tua na nossa nação, Deus. Nós queremos profetizar vida agora sobre a nossa nação, Jesus. Vida sobre o Brasil, Pai. Vida sobre todos aqueles que estão enfermos, Deus, morrendo nos hospitais, Deus. Nós queremos profetizar vida agora nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela tua misericórdia no nosso país, Deus. Nós clamamos pelo teu perdão, Pai, pela tua mão, pela tua intervenção nessa situação, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eis-nos aqui, Pai, como intercessores, e nós nos colocamos nas brechas, Pai, para que o Senhor venha com a tua mão de misericórdia, com a tua mão de compaixão pela nossa nação, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelo nosso presidente, Deus. Nós oramos pelos ministros, Pai, pelo ministro da saúde, Deus, que o Senhor dê sabedoria para ele, Pai. Dê sabedoria ao Mandetta, Deus, em nome de Jesus, para que ele possa conduzir com sabedoria, Pai, com discernimento, Deus, esse momento, Deus. Que ele possa conduzir o nosso país com sabedoria, Pai. Sabedoria que o Senhor vai dar para ele, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais que estão agora, Pai. Nós oramos para que o Senhor venha renovar a energia deles, para que o Senhor venha renovar o fôlego deles, Pai. Traz renovo ao corpo, Pai. Traz renovo à mente, Deus, ao físico, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E esteja operando através das mãos deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pelo nosso presidente, Deus, dê espírito de sabedoria e discernimento a ele, Deus, para conduzir o país da melhor forma, para conduzir o nosso país de acordo com a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, aos policiais que estão nas ruas, fazendo a parte de segurança, que o Senhor esteja cobrindo a vida deles, Pai, com o teu sangue, Deus, livrando eles de todo o mal, Deus, de todo o perigo, Pai, de toda a contaminação, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos, Pai. Nós nos colocamos no lugar da igreja agora, Pai. A igreja brasileira toma o lugar dela, o lugar que é dela agora, e intercede pela nação, Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de ordem e de paz, então traga ordem para o nosso país, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu também queria orar por você que está em casa. Se você está se sentindo abatido, entristecido, Amém. Preocupado por toda essa situação que nós estamos vivendo, seja onde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, eu quero orar por você para te trazer ânimo nessa hora, porque o Senhor é o Senhor sobre todas Amém. as coisas. Amém. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Ele não perdeu o controle da situação, Ele está sobre todas as coisas, toda a soberania está sobre Ele. Amém. E eu queria te encorajar agora, Amém. que você receba na sua casa, em nome de Jesus, Deus. Eu oro agora por aqueles que estão, Senhor Deus, oh Pai, abatidos, Senhor Amém. Deus, preocupados por aquilo que está para acontecer, Pai. Amém. Por aquelas pessoas, Senhor Deus, em condições precárias também, Senhor Jesus. Nós pedimos, envia o Senhor Deus, os trabalhadores, envia a tua igreja para alcançar essas pessoas, Pai, para que não falte nada, Senhor Deus. Oh Pai, toda preocupação, Senhor Jesus, oh Pai, todo abatimento, Senhor Deus, que eles recebam fôlego de vida agora. Amém. No nome de Jesus eu declaro vida do Senhor invadindo agora a sua casa, invadindo o seu lar. Amém. Receba do Senhor fôlego de vida, receba alegria, receba fé para permanecer, para continuar
toda majestade está em ti. Toda santidade está em ti. Toda honra e glória estão em ti, Jesus, Jesus. Aleluia. Receba o fôlego de vida, querido. É muito bom estarmos aqui com você nesse culto online. Nós sabemos que tivemos que mudar a nossa dinâmica dos cultos e da nossa vida por conta de tudo isso que nós estamos passando, mas não nos desanimamos, não vamos desanimar, não vamos nos abater diante das circunstâncias. E nesse momento eu queria conhecer você que está nos visitando aí online pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui com a Igreja Edificando, com Locomotiva, a gente quer te conhecer. Como você vai fazer isso? A gente vai disponibilizar um link aqui para você. Você vai entrar nesse link, você vai preencher com as suas informações e a gente quer te conectar conosco. Nas nossas células online, né, Amém. Caio? É isso a aí. gente está tendo células online, a gente quer fazer essa interação com você, então não deixa de se inscrever no link aqui abaixo e se conectar com a gente mesmo, para a gente conhecer um pouco mais, para você fazer parte dessa família Edificando. Muito bom Amém. estar com você. Seja muito bem-vindo. Amém. Agora nós vamos ter o nosso tempo de dízimos e ofertas. Se você está aí na sua casa, a gente vai disponibilizar a nossa conta da igreja aqui, certo? Isso. É isso aí. E você pode fazer a transferência aí do seu dízimo, da sua oferta, o que você sentir no coração, você pode estar contribuindo aí para o reino de Deus. Amém? E saiba, tenha em mente que contribuir no reino de Deus é um privilégio. Não é um peso para nós, é um privilégio e um mandamento bíblico. Então, faça a sua parte e ajude a igreja a expandir cada vez mais o reino. Amém? Se você está aí, você vai contribuir, feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração rápida por você. Amém? Para Deus te abençoar nesse momento de crise. Nós sabemos que tudo isso afetou muito a economia, mas nós cremos num Deus provedor. Amém? Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse tempo de louvor, obrigado por tudo que foi feito até aqui. E nós te pedimos agora por essas pessoas que estão contribuindo no Teu reino. Nós pedimos que o Senhor venha com o Teu favor sobre a vida delas, sobre o Seu favor, com o Teu favor sobre a casa, sobre a família, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus Pai que cuida dos seus filhos, Deus. E nesse momento de crise econômica, nós sabemos que o Senhor não vai deixar faltar. E o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar todo o medo, todo o receio dessas pessoas, com medo do que vai acontecer nos próximos dias. Que o Senhor venha realmente trazer paz aos corações, Deus. Em nome de Jesus, que as pessoas não deixem de contribuir para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Galera, e a gente vai continuar pelas nossas redes sociais, de forma online. Então, durante essa semana, nós teremos o nosso culto online amanhã. Continuaremos com as nossas células, que foram um sucesso, Foi né? bênção. Ontem tivemos várias. Não participou de uma célula online, então, cara, procura a gente, como eu já falei, se inscreve lá, preenche os seus dados e a gente quer te conectar numa célula. Tem sido uma bênção aquilo que Deus tem feito. Células lotadas, pessoas recebendo o favor do Senhor, encontro do Senhor diretamente das suas casas. Então não deixe de fazer parte disso. A gente continua também com todos os nossos cursos aqui da igreja, o Interns online, o E4 online. Então não perca, não deixe de estar conectado com a gente. Então a gente vai disponibilizar todas as informações nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais. Então não fique de fora. O reino continua avançando. Eu creio que ainda mais agora, pela tecnologia, pela era da internet, que a gente consegue se conectar aqui do Brasil, lá do outro lado do mundo, na Austrália, por exemplo. Então, se conecte com a gente, fique com a gente online e receba do Senhor aí na sua casa. Amém. Amém? Amém. Seja abençoado. E galera, só lembrando, para a gente seguir realmente, nós como cristãos, nós devemos dar o exemplo para a sociedade. Então a gente tem que ficar realmente seguindo as orientações das autoridades, tá? Então fique em casa, fique em isolamento, tenha todos os cuidados ali. Essa é uma hora da gente colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo.
Você pode não estar no grupo de risco, mas talvez você conheça alguém que esteja. Então, se cuide, pense no próximo, tá bom? Então, vamos ter muito zelo e muita cautela nesse momento, que daqui a pouquinho vai passar em nome de Jesus. É verdade, Amém? a gente está aqui, inclusive, seguindo todas as normas de higienização, tudo certinho. Exatamente. A gente realmente veio daqui e vamos daqui para casa. Então, tá todo mundo se cumprimentando assim, né, Caio? Vamos fazer o cumprimento aqui. Isso aí. Então é isso, gente. Fique com a gente. Deus tem ainda muito mais para falar com você. Amém? Amém. Nós vamos agora para um momento especial. Momento diferente. Fique aí com a gente que agora nós vamos para o nosso telejornal. Boa noite. Boa noite, estamos começando mais um Quarentena News. Esse noticiário que foi feito para você, que está aí na sua casa, no tédio, sem saber o que fazer. Hoje daremos dicas práticas do que você pode fazer durante a quarentena. Para você que estava feliz porque as aulas foram canceladas e achou que não teria que estudar, nós temos más notícias. Vários aplicativos e empresas abriram cursos gratuitos durante a quarentena. Aplicativos como Udemy, FGV, Senai, Google e até para você que é um pequeno empresário e precisa de uma mentoria, a Roma, com H, acaba de disponibilizar cursos gratuitos. A Amazon também disponibilizou vários livros gratuitos no Kindle. Falando em livros, um aplicativo conhecido mundialmente acaba de disponibilizar gratuitamente 66 livros para você que tem tempo suficiente para ler. Isso mesmo, 66 livros, uma coletânea da Bíblia. Aproveite esse tempo para realmente ter um tempo com Deus. Você não tem mais desculpa para não ter os seus devocionais. É isso mesmo, você que dava desculpas que não tinha tempo porque ficava o dia inteiro fora de casa, acabaram as desculpas. Então aproveite esse tempo para ler a Bíblia. Sempre também lembrem-se das fake news. Não divulguem esse tipo de mensagem, esse tipo de notícia. É muito importante que você se mantenha informado a respeito das notícias, mas não compartilhe fake news, de jeito nenhum. Fake news como, por exemplo, de que a China estaria mandando produtos para o mundo inteiro infectados com o coronavírus. E que no momento que você abre a caixa e estoura o plástico bolha do produto, você automaticamente está infectado. Ou que a China está tentando dominar o mundo através do coronavírus. Por favor, não compartilhe esse tipo de fake news. Nós vamos cortar agora diretamente para o nosso repórter, que está no mercado aqui próximo, da região da Zona Norte, e está acompanhando as aglomerações de pessoas que tem feito por conta de comida. Pessoal, por favor, gente. Tá lotado aqui, vocês estão de brincadeira. Lembrando, como a gente viu nesse vídeo, várias pessoas sendo egoístas. Não seja esse tipo de pessoa. Não estoque comida em casa. Você também não precisa estocar álcool em gel dentro da sua casa. As farmácias, os mercados, padarias continuarão abertos. Então não estoque comida, assim como vemos essa pessoa estocando nesse próximo vídeo. E você que estava tentando abandonar o projeto Verão 2021, não precisa mais. Não precisa mais. Eu tenho álcool em gel estocado. E você que estava pensando em abandonar o projeto Verão 2021? Não precisa mais. Nós temos más notícias para você. Aplicativos como o Gympass, a Smart Fit, acaba de liberar aulas gratuitas de aeróbico para você fazer exercício aí na sua própria casa. E lembre-se sempre, beba água. Nós estamos isolados, mas não desidratados. Aproveite esse tempo também para você passar um tempo com a sua família. Você jovem, adolescente que dava desculpas e que nunca estava em casa, agora é o momento de você ter intimidade com seus pais e com seus irmãos. Agora vamos para o último bloco desse jornal. Iremos dar dicas práticas do que você deve fazer durante a quarentena. Por exemplo, quando nós vamos ver nessa próxima imagem, você que está cheio de tempo, você pode simplesmente pegar um caroço de manga e tingi-lo de tinta. Ou, por exemplo, você pode continuar compartilhando no Instagram a corrente da cenoura e do tomate. E aproveite essa quarentena para passar o tempo em família. Nós agradecemos por mais uma edição do jornal Quarentena News. Muito obrigado. Fala aí, galera do Locomotiva, do Next, Igreja Edificando em Cristo. É um tempo novo para a gente, né? A gente sempre teve culto online, na realidade, mas dessa vez a gente não tem esse contato pessoal, né? Como a gente vinha tendo, um formato diferente. Mas eu espero que você continue através desse canal, através de todo esse movimento que a gente está fazendo. Não fica de fora disso, mas se conecte, né? Continue se alimentando da palavra de Deus, continue servindo a Deus nesse tempo, nesse momento, né?
Tem sido incrível, eu tenho recebido assim várias e várias mensagens de pessoas que estão fazendo suas células online, aí, suas células através das ferramentas, né, digitais que a gente tem, e está sendo incrível o que Deus tem feito. Muita gente se achegando, muitas pessoas sendo ministradas. Aliás, as células têm crescido nesse tempo, então para nós é um motivo de muita alegria. E a gente está num momento muito difícil, né, no mundo, um momento muito atípico. A gente sabe que tudo isso tem trazido muito medo sobre a vida das pessoas, isso tem trazido sobre a vida das pessoas até em alguns casos muito pânico, né, na vida de alguns. E uma coisa que eu queria só deixar aqui para você como orientação é assim: a gente não pode, acho que os dois extremos são muito perigosos, né? Eu acho que esse pânico e esse terror invadir a vida, as nossas vidas, a vida das pessoas é algo muito complicado. Mas a gente também não pode desprezar aquilo que está acontecendo, né? Achar que é algo normal. Então eu fico vendo às vezes pessoas que olham para isso, olham aí para suas vidas, para suas casas, estão confortáveis, está tudo bem, mas a gente precisa entrar como igreja nesse momento em oração. A gente precisa clamar pela vida dessas pessoas, pelos países, pelo Brasil. A gente precisa entrar nesse movimento, né? A gente não pode desprezar aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser confiante. Nós somos homens e mulheres espirituais, nós servimos a um Deus que é todo poderoso, e eu creio que quando nós entramos nesse lugar, a igreja unida no Brasil em oração, em jejum, vai poder transformar, né, as esferas, a atmosfera de tudo isso que está acontecendo. E nós temos algumas pessoas já bem próximas, né, a nós da igreja aqui, que estão enfermas, que estão, algumas é realmente uma contaminação do vírus aí, né, do coronavírus, mas outras pessoas não. E eu queria nesse momento, antes de entrar e mergulhar com você na palavra, orar por essas pessoas. Eu queria que você me acompanhasse nesse momento, que a gente pudesse orar nesse momento. Eu sei que nós já oramos, mas eu sei que a igreja do Senhor Jesus nesses dias vai crescer em oração. Eu queria te convidar a fazer isso comigo. Pai querido, nós entendemos, Pai, que o Senhor é o Deus soberano, todo-poderoso. A nossa confiança está em Ti. E nós, Pai, queremos nessa hora interceder, nós queremos orar, Senhor Deus, pelo Brasil, nós queremos orar pelas nações da terra. Nós te pedimos, Senhor Deus, abrevia esses dias. Nós te pedimos, Senhor Deus, sabedoria e inteligência a todos aqueles da ciência, Senhor Deus, para a confecção realmente, Senhor Deus, de uma vacina. Nós também pedimos, Pai, pelos governantes, por todas as pessoas envolvidas nesse processo. Queremos, Senhor Deus, orar pelas pessoas que ainda hoje, mesmo nesse tempo de quarentena, pessoas estão trabalhando, os médicos, profissionais de saúde, os policiais, Senhor, aqueles que estão nos mercados, os bombeiros, todas essas pessoas que estão servindo a sociedade. Nós pedimos, guarda a vida desses homens, dessas mulheres, Pai. Abençoa a vida deles. Nós te pedimos pela vida daqueles nossos irmãos queridos que fazem parte dessa comunidade. Vem agora com a tua cura, vem com o teu favor, Senhor Deus. Nós também te pedimos, Senhor Deus, pela Denise, a nossa missionária, Senhor Deus, que está vivendo um tempo difícil de enfermidade, que não é pelo vírus, mas, Senhor, está vivendo ali um tempo difícil. Nós intercedemos pela vida dela e pedimos agora o teu favor e o teu milagre naquele quarto de hospital, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor Deus, pelo teu favor. Nós pedimos, Senhor Deus, que o teu conforto, a tua segurança venha sobre nós, sobre cada pessoa agora, na sua casa. Nós pedimos agora que o teu Espírito Santo venha invadir, Senhor, que o fato de nós estarmos online, as pessoas estarem ali do outro lado da tela, Senhor Deus, isso não disperse elas, mas que elas continuem mais famintas e mais sedentas do que nunca. Que, Senhor Deus, o teu Espírito possa visitar cada casa agora conectada, possa visitar cada família e tocar cada pessoa agora, Senhor Deus, transferindo, Senhor Deus, sobre elas, Senhor Deus, unção, poder, amor e favor, em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, a gente está nesse momento desse culto online, a gente está iniciando hoje uma nova série. O nome dessa série é Quarentena, né? E o subtema, a frase que a gente até interagiu muito nas redes sociais é isolado, mas não, para você poder completar. Isso que você vai fazer, isso que você está fazendo vai nos ajudar para construir essa série. Então eu quero que você participe, né? Você pode até deixar os seus comentários aí embaixo aqui e dizer isolado, mas não. E você pode completar aí. Tem muita gente que está dizendo isolado, mas não sozinho. Isolado, mas não aterrorizado, né? Isolado, mas confiante, né? Então, é um tempo de você poder interagir.
E quarentena vem por quê? Porque a gente está nesse movimento e nesse momento de quarentena, onde todo mundo está aí isolado na sua casa. E aí nós queremos o quê? Nós queremos tirar da palavra de Deus princípios muito importantes, entender de Deus o que Deus quer para nós nesses dias, o que Deus quer e o que Deus não quer, né? E eu creio que durante esse tempo nós vamos sair mais fortalecidos. Então, nesses dias de quarentena, a gente vai pregar e vai ministrar um pouquinho sobre isso, que você possa aí convidar seus amigos, compartilhar esse link do YouTube depois. Eu sei que isso vai abençoar a vida de muitas pessoas. E hoje a gente quer começar pelo tema isolados, mas não amedrontados. Isolados, mas não aterrorizados. Como é que a gente faz nesse momento para vencer o medo? A gente está na igreja num ano, e muito tempo antes até de acontecer tudo isso, Deus já nos tinha dado uma palavra que esse ano seria um ano de ousadia, um ano de avançar e de romper com todo o medo. E o texto é o texto de 2 Timóteo 1,7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E sempre uma das maiores exortações de Deus para o seu povo sempre foi, né, para que o povo não tema. Ele sempre disse ao povo: não tema, não tenha medo. Não sei se você sabe, mas provavelmente você já ouviu isso já em algum momento na sua vida aí cristã. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, a Bíblia, ela cita essa expressão, não tenha medo, não temas, 366 vezes. Ou seja, para cada dia do ano você tem uma palavra de Deus dizendo para você: não tenha medo, não tenha medo. E por que será que Deus é tão enfático em tudo isso? Você sabe que a maioria de nós tem algum tipo de medo. A maioria de nós realmente tem e sofre, né, com isso. Existe um medo que é claro que é bom, que nos protege, aquele que é natural, que está ligado a esse instinto de proteção. Mas existe um medo que é danoso para as nossas vidas, né? Então você precisa tomar cuidado com esse medo que se torna às vezes um padrão de vida. Toma cuidado com isso. O medo, uma das coisas que eu quero dizer para você, assim, o medo ele paralisa. Tá? O medo ele paralisa, ele tira esse poder de reação. E hoje em dia, diante de tudo isso que está acontecendo, não só por causa, meu irmão, do vírus em si, que tá, da contaminação em si, mas a economia sendo abalada, situações, pessoas perdendo seus empregos, e as pessoas entram nesse lugar às vezes de terror, de pânico. E nós como filhos de Deus, e você pode hoje entregar a sua vida ao Senhor e entrar nesse lugar de confiança, sabendo que Deus cuida de você. Então, o medo ele paralisa, e nós temos que tomar cuidado com isso. O medo ele também confunde. Ele faz você ver perigo, às vezes onde não tem perigo. Ou ele faz o seguinte, ele põe uma lente de aumento sobre as situações. Às vezes uma situação que você poderia viver ali e enfrentar de uma forma natural, às vezes você potencializa. O medo ele tem essa capacidade de potencializar, isso te aterroriza e você entra nesse lugar de paralisia. Outra coisa é que o medo impede a ação de Deus. O medo impede a fé. O medo paralisa a fé. O medo é a certeza de que vai dar errado. Medo é completamente contrário ao que a fé diz. O medo é a fé nas circunstâncias e não na palavra de Deus. O medo é você depositar a tua confiança naquilo que estão dizendo. É você depositar a tua confiança nas coisas que estão acontecendo ao teu redor, no vento, na tempestade, e não naquilo que Deus está dizendo para você. Medo é essa derrota antecipada. Mas sabe, isso é uma coisa importante da gente entender. Porque o medo, ele entrou na existência humana por causa de quê? Por causa do pecado. O homem, quando ele vivia e convivia ali com Deus, o que acontecia é que não existia medo. Por que não existia medo? Porque não existia morte, não existia dor e não existia doença, não existia nada disso. Não existia o problema da provisão. Mas quando o homem ele rompe o relacionamento dele com Deus, ele se afasta do Senhor, o que acontece? O homem agora está sujeito a tudo aquilo que o seu braço pode fazer. E como nós somos limitados, meu irmão, o que acontece é que na nossa existência passou a entrar o quê? Sofrimento, dor. E o homem cada vez mais, ele vai construindo o seu próprio sofrimento, a sua própria luta. Ele mesmo vai criando seus próprios problemas. Mas o que é interessante é porque o nosso Deus, ele não ficou indiferente a tudo isso.
O nosso Deus, ele não ficou indiferente a essa história, a essa situação que ele fez. Imediatamente, quando o homem rompe com esse relacionamento, ele fala, eu tenho um plano. Eu vou enviar o meu filho para resgatar, para refazer esse relacionamento, para que esse povo agora me adore de novo e não tenha mais medo. Agora, o que será que acontece? Que mesmo nós, reconhecendo a Jesus ou adorando o nosso Deus, a gente continua ainda aterrorizado? Ou por que será que ainda as notícias ainda deixam a gente tão abalado assim? Sabe, Deus está me convidando e está convidando você nesses dias para romper com isso e entrar nesse lugar de confiança, entrar nesse lugar de amor a Deus. Eu quero aproveitar, você que está aí, vira para a pessoa do seu lado aí na sua sala e fala assim, confia em Deus, vira para o sofá, vira para o travesseiro, vira para a pessoa do seu lado e fala, confia em Deus, meu irmão, confia em Deus. A palavra de Deus diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Uma vez, há um tempo atrás, eu estava pregando sobre esse mesmo tema aqui, e eu disse uma coisa que o Espírito Santo me falou e eu queria que você pensasse. Você sabe que o medo é um dos pecados mais aceitáveis no meio da igreja. Você sabe que a ansiedade é um dos pecados mais aceitáveis no meio da igreja. Talvez você fale assim, pastor, mas espera um pouquinho. Quem não tem medo? Ou quem não tem ansiedade? Preste atenção, eu e você, nós não temos que negar aquilo que sentimos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O problema não é você ter essa reação emocional do medo, ou ter essa reação normal e natural da ansiedade. O problema é você andar em ansiedade. O problema é você andar todos os dias debaixo desse medo e principalmente você se anular e não viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida por causa do medo. Então hoje em dia, o medo e a ansiedade são um dos pecados mais aceitáveis no meio da igreja. A gente olha para isso e a gente trata como uma coisa simples e fala, afinal todo mundo tem, todo mundo sente. Mas por que, meu irmão? Por que eu coloco isso como um pecado? Porque esse tipo de comportamento, ele traz dúvida em relação ao amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Eu preciso hoje que você escancare os seus ouvidos, que você escancare o seu coração, deixe o Espírito Santo penetrar aí hoje na tua sala, no teu quarto, talvez no quarto de hospital onde você está, e entenda isso, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você não precisa temer, Deus já deu a maior declaração dele de amor ali na cruz. Por isso que todas as vezes que nós, diante das circunstâncias, nós entramos em terror, em medo, e nós não reagimos e nós ficamos nesse lugar, Deus está dizendo, uau, mas filho, será que você não confia em mim? Eu estou aqui com você. Entende isso? Tem pessoas que deixam de fazer algo, ou até fazem algo, que vai prejudicá-los, por medo do que os outros vão pensar. Tem pessoas que elas pautam, talvez, as suas decisões muito naquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, e não naquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Então, anote isso se você está anotando. Essa frase, não deixe com que o medo da rejeição anule tudo aquilo que Deus já disse a respeito de você e já depositou em você, fazendo com que você se adapte ao que os outros dizem. Então, não deixe com que o medo da rejeição anule tudo aquilo que Deus já disse ao seu respeito e aquilo que Ele já depositou aí dentro. Preste atenção, porque o primeiro texto que nós lemos aqui de 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, meu irmão, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que habita a sua vida, e esse Espírito que guiou Jesus, que orientou Ele em tudo, que ressuscitou Ele dos mortos, Ele habita a minha vida e sua vida. Nós precisamos entender e abrir espaço para que o Espírito domine sobre as nossas vidas. É um Espírito de amor, é um Espírito de poder, é um Espírito de equilíbrio. Sabe, tem pessoas que também deixam de fazer coisas com medo, por exemplo, de se ferir novamente. Pessoas às vezes estão tão ligadas àquilo que já viveram, então a história delas, o passado delas, marcou elas de tal forma e feriu tanto elas, que todas as vezes que elas se veem nesse lugar de novo, elas dão um passo para trás e ficam aterrorizadas. E elas têm medo de se ferir novamente. Outras
é o medo de falhar. Elas têm o medo de falhar, o medo do fracasso, e elas ficam paralisadas. As pessoas perguntam assim: e se eu não for bom o suficiente? E se eu não conseguir? Eu e você, nós precisamos superar esse medo. Deus tem o Espírito Santo dele para poder te levantar nesses dias. Eu quero dizer algo para você: em algum momento das nossas vidas nós vamos falhar. Todos nós vamos falhar. Mas a gente não pode deixar com que essas falhas gerem em nós esse medo de continuar. Se permita sentir decepção, mas não desaprovação. Se permita sentir, às vezes, isso sim, né, esse medo de falhar, mas avance. A gente sempre diz aqui que assim, o medo você vai sentir, mas o que é coragem? Coragem não é a ausência de medo, coragem é um enfrentamento do medo. E com isso tudo que eu estou dizendo aqui, eu quero falar para você, eu não estou dizendo para você que com isso, estou dando legalidade ou dizendo para você sair agora da sua casa, e agora começar a fazer tudo e desobedecer às autoridades em todo esse movimento, não é nada disso. Eu estou só aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, onde você vê que permeia o medo para tratar algumas coisas que talvez estão aí no seu íntimo, que você tem carregado. Eu não sei como é que você está hoje dentro da sua casa aí com seus pais, eu não sei como é que você está vivendo hoje em relação aos seus filhos, eu não sei como é que você está vivendo hoje em relação ao seu futuro, em relação ao trabalho, em relação ao emprego, em toda essa situação. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você, Deus não desistiu de você. Deus continua próximo, Deus continua mostrando para você e declarando sobre você o amor dEle, o favor dEle. E tantas vezes você vai ver isso na Bíblia sobre o povo de Israel. Ele olhava para o povo e dizia assim: eu estou aqui, olha para mim, se lembre daquilo que eu tenho dito a respeito de vocês. É isso que eu e você nós precisamos nos lembrar. E eu quero ir indo para o final dessa palavra, em relação ao texto de Mateus. Mateus no capítulo 14, versículo 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. É um momento, eu não vou ler todo o texto, depois eu vou entrar em alguns versículos. Diz, Jesus ele tinha acabado de fazer um milagre, tinha feito a grande multiplicação ali, os pães e peixes, tinha feito um milagre incrível. E aí o que acontece? Ele sai para orar, e aí ele pede para que os discípulos entrem no barco, né, e possam atravessar para o outro lado ali do mar. E o barco já disse que já estava a considerável distância, e de repente o que vem sobre aquele lugar é uma grande tempestade, né? E diz que soprava o vento contra aquele barco. E Jesus, logo depois de orar, alta madrugada, ele vai ao encontro dos discípulos, e é interessante porque você vê Jesus Cristo está no controle. Ele não tem problema com as circunstâncias, com os empecilhos, com as distâncias. Ele não tem problema, imagina, para qualquer um de nós, e agora? Eu perdi o barco, e agora como eu faço para chegar lá? Mas para Jesus não. A coisa mais importante para ele é ter tempo com o Pai. Então ele está orando, ele está ali na presença do Pai, ele gasta tempo ali na presença do Pai, investe o tempo dele, aquele lugar é um lugar que ele sempre busca. E aí de repente ele se levanta e fala assim: eu preciso encontrar os meus discípulos. Eles foram na frente, mas agora eu vou atrás deles. E ele simplesmente, no meio da tempestade, meu irmão, ele vai andando sobre as águas. É o primeiro surfista da história, porque você imagina o seguinte, ele disse que a tempestade ainda continuava, imagina que tinha um monte de onda e ele vem em cima ali das ondas andando. Cara, coisa incrível isso. É isso que está acontecendo. E diz que de repente ele se encontra com os discípulos olham para ele, vem aquele homem andando sobre as águas, e o que acontece sobre eles é que vem um momento de terror. E eu queria pensar com você, já percebeu que a gente normalmente sente medo quando a gente perde o controle das coisas? Nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de querer ter tudo debaixo do nosso controle. A gente quer ter tudo debaixo da nossa segurança ali. A gente não quer perder controle de nada. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você, viver com Jesus, você precisa perder o controle. Para viver com Jesus, você precisa entender de que o controle é dele. Por isso tem a ver com confiança no amor dele. Por isso tem a ver com fé naquilo que ele já fez por mim e por você na cruz. Quando você confia que ele te ama,
e de que Ele não desistiu de você e que Ele continua cuidando de você, você pode descansar. Você sabe que Ele vai cuidar de você. Por isso que a gente precisa perder sim o nosso controle. Já viu como a gente se afasta de todas essas coisas que muitas vezes tiram essa sensação, né, de controle e segurança? A nossa tentativa contínua de se sentir seguro impede de vivermos os planos e os sonhos de Deus. Eu quero dizer para você, eu já vivi muito isso na minha vida. Todas as vezes que eu quis ter controle sobre as circunstâncias, todas as vezes que eu tinha que fazer algo e eu não tinha o controle do próximo passo, o que eu fazia? Eu não saía do meu lugar. Eu falei, não, eu preciso antes ver, eu preciso antes ter recurso, eu preciso antes ter isso, eu preciso de coisas palpáveis. E por causa desse meu comportamento durante muitos anos da minha vida, eu deixei de viver os planos de Deus, eu prolonguei, eu joguei para frente aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Quando Deus começou a trabalhar no meu coração e começou a tirar algumas coisas e começou a tirar o meu controle, isso me levou a um lugar meio que de desespero num primeiro momento, mas aí quando eu entendi, comecei a colocar isso diante de Deus, Deus começou a me expandir por dentro, a confiança começou a crescer e eu comecei a mergulhar nesse lugar de confiança. Eu sei que eu tenho ainda muito para crescer nessa área, mas como é bom você fechar os olhos e saber que o seu Pai é um Deus todo-poderoso, que seu Pai não é qualquer pessoa, o seu Pai é todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e que Ele está no comando da sua vida. Isso é fantástico, isso é demais. Então, eu quero dizer algo para você, não deixe a presença da tempestade dizer que Deus está ausente. Não deixe a presença da tempestade dizer que Deus está indiferente. Talvez até muito tempo antes de acontecer todo esse cenário mundial, esse cenário no Brasil, essa coisa, talvez você já estava vivendo tempos difíceis na sua vida. Talvez na sua área, sei lá, financeira, talvez na sua área emocional, talvez no seu relacionamento familiar, eu não sei. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele não está indiferente e não está ausente, mesmo quando existe tempestade. E é claro que eu não estou me referindo à tempestade como raios, né, chuvas e ventos, não é nada disso, mas são alguns tipos de tempestade, tais como tempestades na saúde, tempestades financeiras, tempestades emocionais, tempestades familiares, e às vezes até tempestades que ninguém vê, onde você tem passado calado. Deus está observando e olhando todas essas coisas. Normalmente quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente tem a tendência de perguntar assim, onde está Deus nessa história? Onde está Deus em meio à tempestade? De alguma forma, a gente cria essa ideia de que se Deus estivesse conosco, não haveriam as tempestades. Mas Jesus disse assim, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Então, as tempestades não indicam a ausência de Deus. E não é porque Deus também, estando com você, Ele está com você, que você não vai ter essas tempestades. Às vezes, algumas pessoas pensam que se Deus estivesse conosco, nós não teríamos medo, ansiedade, tristeza, problemas familiares, problemas de saúde. Essas coisas vão acontecer sobre as nossas vidas. Mas esse não é o fim da história. Eu quero repetir isso para você. Esse não é o fim da história. Deus ainda está escrevendo a minha e a sua história. Você pode dizer isso aí para alguém aí do seu lado? Você não tem ninguém do seu lado? Põe a mão no seu coração. Diga isso assim, fala assim. A história ainda não terminou. Isolado, mas não aterrorizado. Isolado, mas não amedrontado. Deus está comigo. Deus está com você, meu irmão. Fé não nega a existência de um problema, mas a fé não permite que o problema tenha a voz da decisão sobre a minha vida e sobre a sua vida. É isso. Olha o texto, versículo 26 de Mateus, que a gente está lendo de Mateus 14. Diz assim, quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo.
Como é difícil enxergar Jesus no meio da tempestade. Como é difícil, às vezes, no meio de todas as circunstâncias ao seu redor, como é difícil enxergar Jesus nessa história. Jesus adentrando essa história, às vezes como é difícil. Sabe, não seja daqueles que estão presos na tempestade que não conseguem enxergar Jesus. Não seja daqueles que estão presos à tempestade que estão ouvindo mais os trovões, que estão ouvindo mais os ventos do que a voz de Deus. Eu quero, querido, eu sinto no meu espírito isso. Eu creio que Deus quer tocar você nessa noite. Jesus Cristo, Ele está vindo sobre as águas, Ele está vindo no meio da tempestade. A tempestade ainda não se aquietou, mas isso não anula o poder dEle, isso não anula a presença dEle real. Então para de ouvir, para de emprestar os seus olhos às circunstâncias, mas começa a olhar para Ele, começa a identificar Ele no meio da tempestade. Observe Jesus no meio da tempestade. Uma vez eu vi uma citação, eu gostei muito, diz assim: barcos não afundam por causa da água ao redor deles, barcos afundam por causa da água dentro deles. Portanto, não deixe o que está acontecendo em torno de você invadir o seu interior e destruir você emocionalmente, destruir você espiritualmente. Não deixa isso acontecer. Você sabe uma das coisas que me chama a atenção nesses versos aqui? É que assim, preste atenção, eles sentem medo, eles não conseguem identificar Jesus, e no versículo 27 diz assim, olha, leia comigo, mas Jesus, tem uma palavra aí, imediatamente. É interessante porque nesse texto, um pouquinho mais para frente, no versículo 31, a gente vai ver de novo essa palavra, imediatamente. Todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que eu e você somos tomados pela ansiedade, pelo medo, todas as vezes, o Espírito Santo de Deus vai dizer para você, imediatamente, não tenha medo, coragem, eu estou ao seu lado sempre, sempre. O problema é, o que é que você está ouvindo? É interessante porque 366 vezes a Bíblia diz, não temas. Deus sempre vai confrontar essa situação de medo na vida dos seus filhos. E nesse texto especificamente, todas as vezes que os discípulos demonstraram medo, Jesus, a Bíblia diz, imediatamente. Esteja você onde estiver agora, esteja aí na sua casa, você pode ser tocado imediatamente pelo favor de Deus, imediatamente pelo Espírito Santo de Deus onde você está. Eu posso sentir a presença de Deus aqui, no meio dessas câmeras, dessas luzes. A gente às vezes está tão acostumado com tantas pessoas interagindo com a gente, mas como eu posso sentir a presença do Espírito Santo confirmando isso também no meu coração? Meu irmão, está passando um filme aqui na minha cabeça. Eu estou olhando para as tempestades, eu estou olhando para as calamidades no mundo, eu estou olhando para tudo isso, mas eu estou vendo Jesus no seu trono de governo, Jesus andando sobre as tempestades, sobre as ondas e dizendo, não tenha medo, eu estou com você. Versículo 28 em diante diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Quais vozes você tem ouvido? Porque é interessante isso. Nós tínhamos aqui 12 discípulos, mas apenas um toma essa coragem, essa ousadia. Ele fala assim, Jesus, se é o Senhor disse que é, então eu estou depositando minha fé no Senhor. Me deixa andar, me deixa ir ao teu encontro. E aí Jesus diz, vem. Sabe, existem algumas coisas na sua vida que Deus já disse para você fazer. Existem algumas coisas na sua vida que Deus já disse para você sair desse lugar de medo. Deus está dizendo para você nesse ano entrar em ousadia em algumas áreas. Deus está dizendo para você tomar posição em algumas coisas. Deus está pedindo para você abrir determinadas coisas. Deus está pedindo para você falar com determinadas pessoas. Deus está dizendo, vem, faz, eu estou com você. Mas quem você está ouvindo? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais circunstâncias você tem dado voz? E Deus está falando, sai do barco do medo.
Sai desse barco do medo, vem agora viver as obras maiores, meu irmão. Quando eu e você estamos no barco ali no meio de toda a situação e tem uma voz de Deus falando para você vir, o que é que você tem que fazer? Deus está querendo usar a igreja nesse momento da história. Deus está querendo usar a igreja nesses dias como jamais usou. Deus está querendo usar a sua vida, talvez mesmo isolado. Você está isolado, mas você continua sendo a igreja do Senhor através das mídias sociais. Deus quer usar você. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, o que acontece com ele? Fica com medo. Você percebe que ele não está afundando por um problema da física. Ele está afundando, preste atenção nisso. Andar sobre as águas pela física é impossível, isso é um milagre. Agora, o medo te faz viver o natural só. Mas quando eu e você rompemos com medo, a gente passa a viver o sobrenatural. Então olha só, ele ficou com medo, e o medo foi a ferramenta, o mecanismo para fazer ele afundar. Eu não sei, meu irmão, como isso opera, mas preste atenção, ele estava andando debaixo de uma palavra de Jesus. Jesus falou, vem, e ele estava andando em cima da palavra de Jesus. Quer dizer então que foi culpa de Jesus o fato dele ter afundado? Claro que não. Foi esse mecanismo de medo que fez com que ele perdesse a fé. Você entende do que a fé é capaz de fazer? Você entende o que a fé é capaz de mover? É incrível. Diz que ele começa a afundar e ele grita, Senhor, salva-me. E versículo 31 eu vou repetir, imediatamente. Imediatamente Jesus estende a mão e o segura. E ele diz, homem de pequena fé, porque você duvidou? Preste atenção, eu não consigo ver Jesus bravo nessa situação. Ele está dizendo, Pedro, era para você estar andando aqui, cara, era para a gente jogar, era para a gente pegar os 12 discípulos aqui, fazer 6 para cada lado e fazer um jogo de futebol em cima do mar. Pedro teve ousadia e coragem, mas ele foi tomado de novo pelo medo. Mas o que é interessante é que diante do medo e diante do clamor dele a Jesus, Senhor, salva-me, o que Jesus faz? Imediatamente o salva. Deixa eu dizer algo para você. Você acha que realmente Pedro estava com medo de se afogar? Ele era pescador. Existem outros textos mais para frente, depois que Jesus ressuscitou, que diz que ele se lança no mar, ele não tem problema com afogamento. Então do que ele está pedindo para Jesus salvar ele? Provavelmente é, Senhor, salva-me da minha incredulidade. Senhor, me leva de volta para o lugar onde o Senhor me chamou desde o início. Será que você pode fazer isso aí na sua casa? Dizer isso para o Senhor, Senhor, salva-me. Salva-me da minha incredulidade. Salva-me no meio de todo esse terrorismo, diante de todo esse pavor, diante de toda essa situação. Salva-me, Senhor. Salva-me da minha incredulidade. Salva-me no meio dessa situação que eu estou vivendo, caótica, financeira, de saúde, essa situação familiar. Salva-me, Senhor. Imediatamente, Jesus tomou ele pela mão. Hoje você vai contar com o favor de Deus. Se você clamar a Ele, você vai contar com o favor dEle. Imediatamente, Ele vai te sustentar. Quando entraram, preste atenção, o texto continua, versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Meu irmão, o que aconteceu? Jesus pega Pedro, coloca ele de novo sobre as águas. Ele não só andou uma vez, mas ele anda a segunda. Ele volta agora de mão dada com Jesus sobre as águas. Você consegue perceber isso na sua vida? Jesus dando as mãos para você e andando sobre essas circunstâncias, sobre as tempestades da vida que você está enfrentando. Você vai andar sobre as tempestades. A tempestade não tinha acabado ainda. A tempestade ainda não tinha terminado, mas ele anda com Jesus sobre as tempestades. É isso que Deus quer fazer com você. Jesus está acima disso, meu irmão. Tanto é que você vai ver que o texto diz que depois foi tudo tranquilo, a tempestade foi, por causa do poder dele. Mas Jesus quer que você, independente se você está vivendo tempestade ou não, você ande sobre esses lugares. Você não se importe com as tempestades, sabendo que Jesus está com você. Jesus está conosco nesse tempo, nesses dias. Quando entraram no barco, o vento cessou.
Meu irmão, a tempestade para Jesus não é um problema e não deveria ser para nós também. Quando Jesus está no barco, quando Ele entra no barco, as situações mudam. Talvez você está me vendo hoje aqui, pela primeira vez, você nunca entregou a tua vida para Jesus. Eu quero dizer algo para você, se você permitir com que o barco, o seu barco, o barco da sua vida, aí onde você está, o seu coração, Jesus entre, Ele pode mudar as circunstâncias, as situações podem mudar na sua vida e na sua história. E no versículo 33 diz assim: então os que estavam no barco o adoraram. Você pode repetir isso comigo? Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quero pedir pro pessoal do louvor vir à frente para a gente poder encerrar e orar. E eu quero dizer algo para você. O foco desse texto não é Pedro. Eu vou repetir isso para você. O foco desse texto não é Pedro, mas sim Jesus. Eu não sei se você consegue usar a tua imaginação, e eu quero que você pense nisso. Olha só, meu irmão. Diz que Jesus entra no barco com Pedro. Você pode se colocar agora no lugar dos discípulos, dos 11. Talvez se fosse eu e você, a gente ia brincar muito com Pedro, né? Ia chegar para Pedro e falar assim: e aí, Pedrão? Que mancada, hein, cara? Você viu o que aconteceu? Imagina ele entrando molhado dentro do barco. Mas o foco não era mais Pedro. O foco não é o que tinha acontecido com Pedro. O foco não é se ele tinha andado ou se ele tinha afundado. O foco não é mais Pedro, mas o foco é Jesus. Porque o texto diz que todo o foco se volta para Jesus. E todos que estão no barco, inclusive Pedro, começam a adorá-lo. Jesus, nesse momento, ele recebe o quê? Ele recebe a adoração. Os discípulos, eles não estavam rindo, eles não estavam criticando Pedro, eles nem estavam mais preocupados com o que viria depois ou o que aconteceu lá antes, mas eles tinham a certeza de quem estava com eles no barco: Jesus, o Filho de Deus. É isso que o texto diz: tu és o Filho de Deus. Será que você pode hoje aí no seu quarto, na sua sala, onde você está, dizer a isso: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, tu és aquele que haveria de vir, tu és, Senhor Deus, o início, o meio e fim, tu és o soberano, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E diz que nesse momento eles começam a adorá-lo. E eu queria convidar você, junto com essa equipe aqui incrível que está aqui com a gente nesse tempo, servindo, adorando, todo esse pessoal da mídia que está aqui com a gente nesses dias, servindo, adorando. Eu quero que você aí na sua sala, no seu quarto, na sua casa, talvez nesse hospital, eu não sei, que você possa se levantar no seu lugar, que você possa talvez se ajoelhar no seu lugar, e você possa, no meio de todas essas circunstâncias, começar a entrar nesse lugar de adoração e erguer um trono de glória ao Senhor, dizendo: Jesus, tu és o Filho de Deus. Jesus, nós confiamos em Ti, a nossa confiança está em Ti, somente em Ti. Comece a adorar o Senhor nesse momento e nesse lugar onde você está. Sabe, enquanto nós adoramos, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Enquanto você começa a adorar, um trono é feito de adoração, Ele vem e se assenta, e aonde Ele se assenta, milagres acontecem. Aonde Ele se assenta, a paz dEle é real, a alegria dEle é real sobre a minha vida e sobre a sua vida. Será que você pode fazer isso nessa noite? Será que você pode realizar isso, fazer isso nesse momento? Esses discípulos, depois de tudo isso que eles viveram, depois de toda essa obra incrível, eles não têm outra reação a não ser se dobrar diante dele e dizer: Jesus, tu és o Filho de Deus. Eles o adoraram, Jesus, tu és o Filho de Deus. Seja sobre as tempestades, seja sobre a bonança, seja sobre a doença, seja sobre quando você está são, seja no meio da escassez, seja quando você tem tudo, Jesus é o Filho de Deus e Ele quer entrar na sua vida e na sua história. Vamos adorar o Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora
pode declarar isso. A morte venceste, o véu tu rompeste. Na sua casa, onde você está, declare esse cântico, declare essa verdade. Receba da presença do Espírito. Receba, enquanto você adora, sinta a presença de Deus. Pode dizer isso? Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome. Diga, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Eu queria convidar você, se você está em família, orar nesse momento. Nós vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já invadiu aí o lugar onde você está. Enquanto nós estamos orando, eu percebo e sinto no meu espírito pessoas agora sendo libertas, curadas, pessoas sendo salvas aí desse outro lado. Eu não sei o que você tem vivido, mas Deus tem me dito de pessoas que estão vivendo momentos difíceis na sua vida financeira. Eu quero dizer algo para você: o justo jamais mendigará o pão, diz o Senhor. Eu quero que você tome posse hoje do favor do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós agora, Senhor, declaramos, Pai, o Teu favor, nós declaramos o Teu reino, nós declaramos, Senhor Deus, que Tu és o Filho de Deus, que não há outro igual a Ti. Nós declaramos, Senhor Deus, o Teu senhorio, nós declaramos que Tu és o Rei dos reis, nós declaramos que Tu és o Senhor dos senhores. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Nós, apesar das circunstâncias, apesar das tempestades, nós olhamos nos Seus olhos, nós não prestamos atenção a nada, nós não vamos ouvir e dar ouvido às notícias. A voz que tem invadido o nosso coração e vai continuar invadindo é a Tua palavra, Senhor. São os Seus olhos de fogo que nos guiam, é a Tua voz, a Tua palavra nos dizendo para sair do barco, dizendo para caminhar sobre as águas, sobre a tempestade. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Meu irmão, se você está aí, talvez na sua casa tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você está assistindo aqui pela primeira vez e nunca entregou a tua vida a Jesus, talvez você está sozinho. Deus está me falando de pessoas que estão afastadas da igreja. Talvez fazia tempo que você não assistia um culto, né? Talvez fazia tempo que você não estava em corpo com a igreja, mas hoje você está aí online, tendo a oportunidade de fazer isso. Deus está chamando você. Se você quer entregar a tua vida a Cristo, se você quer renovar a sua aliança com Jesus, você que estava afastado, voltar para Jesus, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Em nome de Jesus, abra suas mãos onde você está, feche seus olhos para nada te distrair e fale bem alto essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro espaço para que a Tua presença, para que a Tua voz, para que o Teu senhorio venha, domine e governe sobre a minha vida. Eu me arrependo da minha vida longe do Senhor, mas eu declaro que de hoje em diante eu entrego o controle e o governo da minha vida nas Suas mãos. Vem, Senhor,
toma o controle da minha vida. Vem, Senhor Deus, tirando todo o medo. Vem tirando, Senhor Deus, tudo aquilo que me afasta de Ti. Vem invadindo agora o meu coração. Invade agora a minha casa. Senhor, eu declaro que Tu és o meu Senhor, o meu único Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, seja você que está entregando a vida para Jesus pela primeira vez, ou você que está renovando a sua aliança, voltando para Jesus, você tem no nosso chat aqui um link. Clica nesse chat, preencha seus dados, porque nós queremos orar com você, queremos fazer contato com você, queremos ter um tempo de poder conectar você e poder abençoar a sua vida. Eu amo cada um de vocês. Vamos continuar sendo igreja nesses dias. Vamos continuar confiantes naquilo que Deus já decretou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar, encerrando esse momento. Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, como ela é palpável, Senhor, nesse lugar, como ela é palpável, Senhor Deus, nesse ambiente, e o Teu Espírito, que não tem limite de tempo e nem de espaço. Eu peço agora, venha com Teu consolo sobre cada pessoa, que o amor de Deus, a graça em Cristo Jesus, o consolo, a exortação, a presença do Espírito esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão, nesses dias. Amamos você. Deus te abençoe. Amém. Que meu coração canta, Tu és o som que meu coração canta, Jesus, Jesus. Tu és um fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus, Jesus. Tua vontade me encontra, não me deixa ir. Estou tão preso a Ti. Tua misericórdia me segue a cada dia. Sou tão preso a Ti. Estou tão preso a Ti. Eu não tenho paz.
Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, Nome mais e digno. nunca haverá. Jesus, e toda a terra estremece e os joelhos se dobram, toda a terra estremece ao som da tua voz. Jesus, 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 não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram, Os anjos se curvam. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor.